A graça e a paz, queridos. Deus abençoe a todos neste dia. Quero profetizar bênção sobre a tua vida neste dia. Quero dizer, não temas, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não esmoreça, não retroceda, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. A sua palavra diz que conforme o seu poder que opera em nós. E nós cremos, nós devemos crer que o poder que opera em nós é grande. Vamos usar a nossa fé nesses tempos difíceis, declarar as vitórias, o agir do nosso Deus nesse tempo tão difícil em que estamos passando. Aleluia! E eu quero neste dia trazer mais uma reflexão da parte do Senhor, para que o Senhor venha falar profundamente em nossos corações. Nós estamos precisando desta palavra, de uma palavra abençoada, de uma palavra que venha trazer alívio para as nossas almas. Todo dia nós precisamos do Senhor, daquilo que o Senhor tem de melhor para nós. E eu vou ler aqui em Neemias capítulo 1, do verso 1 até o 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados, não tem coisa pior do que você receber uma triste notícia. Ninguém gosta de notícias tristes. Ninguém gosta de receber uma surpresa triste, de receber palavra, uma mensagem que vai causar tristeza no seu coração. E aqui a gente vê, que Neemias ficou profundamente triste com o que estava acontecendo com os judeus que restaram em Jerusalém. A Bíblia diz que ele perguntou, veio Hanani, um dos irmãos dele de Judá, e ele foi perguntar. Geralmente quem pergunta se interessa por alguma coisa. Se eu pergunto a alguma pessoa é porque eu estou interessada a saber o que está se passando com ela ou com algo pelo qual estou perguntando. E quando Hanani descreveu a situação dos judeus que escaparam do restante do cativeiro, a situação dos judeus de Jerusalém, a Bíblia diz que Neemias lamentou profundamente. Amados, o que está acontecendo hoje em nosso mundo? O que está acontecendo com a terra? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo é que o amor de muitos, como a Bíblia diz, no final dos tempos, esfriaria. Ninguém está tão preocupado com a situação crítica que o outro está passando. Ninguém está mais preocupado se o vizinho está doente, ninguém está mais preocupado se a amiga sofreu algum tipo de frustração. E se sabe, a pessoa não quer dar o entender, ela não pergunta, porque no momento que eu pergunto alguma coisa, eu estou disposta também a ajudar. Essa tem que ser a verdadeira atitude de um cristão, de uma cristã, de uma serva de Deus. E a gente sabe, como eu falo em muitos vídeos, estamos em difíceis. Nós temos que se preocupar, sim, como um verdadeiro cristão, se preocupar com a situação alheia, se preocupar, querido, com a situação difícil dos outros, da família. Ah, mas eu não tenho nada a ver. Tem sim,
você e eu somos servos e servas de Deus, nascidas de novo. Pelo menos você se diz que é nova criatura. E como novas criaturas, nós temos que fazer jus àquilo que nós professamos, que é o Evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que Neemias lamentou, amado, lamentou muito esta situação. E a Bíblia diz que Neemias era o quê? Era o copeiro nessa época, ele estava sendo o copeiro do rei. E o copeiro era uma espécie também de garçom, né? E da alta confiança. O copeiro, para quem não sabe, era aquele tipo de garçom que antes de dar a comida ou a bebida para o rei, ele primeiro tinha que experimentar. Porque se tivesse algum tipo de veneno, ele morreria. O rei não morreria. Quem morreria era o copeiro. Então, o copeiro era uma pessoa da alta confiança do rei. E isso era normal, né? O rei temer algum tipo, né, de atitude dessa, algum tipo de trama das pessoas, porque geralmente no tempo dos reis tinha muitas pessoas traidoras de perto, assim como hoje. Hoje nós temos pessoas próximas nossas, pessoas até, por que não dizer, da família, que vai nos trair. Então o copeiro era esse tipo de pessoa. Provava primeiro do vinho ou da comida, se estivesse envenenada, ele morria. O rei não morreria. E a Bíblia diz que certa feita, Neemias foi triste servir ao rei. E eu acredito que Neemias era um copeiro alegre, porque no dia que ele foi servir ao rei, com essa tristeza no coração, a Bíblia diz que o rei se preocupou. O que tu tens, Neemias? O que tem você? Por que está triste o teu rosto? Pois você não está doente. Não é isso, não senão tristeza de coração. Assim respondeu Neemias para o rei. E a Bíblia diz que ele temeu muito, ele falou que temeu muito ali diante do rei. Aí ele contou toda a situação, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, né? Estando o lugar dos sepulcros dos meus pais assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo. A Bíblia diz que todas as muralhas de Jerusalém foram destruídas. E a Bíblia diz que o rei, nesse momento, se posiciona, né? E o rei disse, e o que pedes agora? Aí, o que diz Neemias, que eu acho muito interessante. E Neemias fala, amados, nessa hora, orei então ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do teu agrado, rei, e se é teu servo, aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu venha a edificar. Que preocupação. Amados, Neemias, ele estava numa posição boa. Ele não tinha nenhuma obrigação de se preocupar com a situação daqueles que voltaram para Jerusalém, dos que estavam em cativo, né? Como hoje. Mas Neemias, queridos, ele tinha o temor de Deus. Ele era um servo, um líder que orava. A Bíblia, no livro de Neemias, retrata várias orações, umas 9 ou 10 orações que Neemias fez. Então, a gente percebe aí que Neemias, ele tinha o temor de Deus. E quem tem o temor de Deus, também tem o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus se preocupa em cuidar das pessoas, amado. E quem se preocupa em cuidar das pessoas, o Senhor cuida e o Senhor livra no dia da aflição. A Bíblia já diz que o nosso socorro, nosso Deus é um Deus bem presente no tempo da angústia. Então, Neemias se preocupou e a Bíblia diz que Neemias orou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, nós estamos em tempos de guerra, nós estamos em tempos de crise e a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne, a nossa guerra não é contra sangue, a nossa guerra é contra os principados e potestades, contra os reinos das trevas, contra os demônios. A sua guerra, querida, não é contra o seu esposo. A sua guerra, querido, não é contra a sua esposa, não é contra seus irmãos. A sua guerra, filha ou filho, não é contra seu pai nem sua mãe. A sua guerra é contra Satanás e seus demônios. E nós estamos, querido, passando dias difíceis. Nós temos que orar.
Nós precisamos lamentar, nós precisamos jejuar. A igreja do Senhor precisa buscar diante de Deus. E ali a gente sabe que o rei delegou carta a Neemias, deu todo o suprimento para Neemias, mandou carta para ele entregar lá aos governantes, para ele não ir de mãos abanando como uma pessoa qualquer. O rei cooperou com todos os subsídios ali para Neemias ser respaldado ali quando chegasse a Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. E nós precisamos, amado, ser respaldados também todos os dias da nossa vida da unção de Deus, da unção que traz o ânimo, da unção que traz a coragem, não importa a maneira como nós estamos vivendo, não importa se nós estamos tristes ou doentes, se nós estamos respirando, nós temos que estar confiando no Deus dos céus, crendo, orando, jejuando e lamentando pela situação que nós estamos passando na nossa nação e no mundo inteiro. Então nós temos que buscar a face de Deus sem cessar, e a gente sabe que dá trabalho. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforços. O reino de Deus, queridos, é tomado por esforços. Vamos buscar a Deus, mas é gratificante quando a gente entende a questão do reino de Deus. É gratificante quando a gente começa a buscar, porque Deus começa a nos honrar. Se a igreja começar a se lamentar, se a igreja começar a jejuar, se a igreja começar a buscar, sabendo que nós temos um Deus todo-poderoso, o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, que não perde uma batalha. O Senhor agirá em nosso favor, o Senhor agirá nesta terra. O Senhor só está querendo que nós busquemos, que nós se coloquemos em torre de vigia, nós se coloquemos na brecha. E trabalhar não é fácil, e Neemias sabia que ali não ia ser fácil. Reconstruir, amado, dá trabalho. Reconstruir dá muito mais trabalho do que começar do zero. E a maioria das pessoas, se elas pudessem, elas nem trabalhavam, porque trabalhar dá trabalho. E mais a Bíblia diz que o trabalho é digno. Então, tal, amado, a Bíblia nos dá o exemplo ali em Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos, ser sábio. Então, a Bíblia nos dá... Nós devemos tomar o exemplo das formigas, né? Porque a formiga, ela usa toda a sua energia, todos os recursos, ela trabalha ali para ter o seu próprio mantimento. Então, porque nós que somos a imagem e semelhança do Senhor, não queremos trabalhar, muitas vezes nós somos preguiçosos na obra do Senhor, muitas vezes nós somos preguiçosos dentro da nossa própria casa para não fazer os afazeres de casa, nós somos preguiçosos muitas vezes dentro do nosso trabalho, nós muitas vezes fazemos média porque o patrão está ali nos olhando, mas eu quero te dizer que o trabalho é digno e Deus se agrada. E Neemias foi ali com toda a força e garra, com outras pessoas ali que lhe ajudaram ali naquela reconstrução das muralhas. E não foi fácil, para Neemias aquela batalha, amada. A Bíblia diz, queridos, que Neemias sofreu muitas perseguições, ele teve ali muitos desafios, teve muitas pessoas que se colocaram contra Neemias, porque não são todas as pessoas, amada, que vai lhe abraçar, que vai lhe dar a mão, que vai dar tapinha nas suas costas quando você diz, vou fazer a obra de Deus. Muitos não gostam, parece até que estão aliados a Satanás. E a gente vê até dentro das igrejas, quando se levantam pessoas que querem trabalhar, se levanta pessoas para perseguir, como se levantaram na vida de Esdras, como se levantaram na vida de Neemias. Então, amado, enquanto ficou na reconstrução do templo, Neemias ficou na reconstrução dos muros ali de Jerusalém. A Bíblia diz que ele já participou do terceiro retorno ali dos exilados de Jerusalém, porque Esdras tinha participado do primeiro e do segundo. Então, amado, o livro de Neemias, ele relata assim, os fatos que aconteceram ali da reconstrução do muro.
Então, os dois livros, né, frisam sempre a importância também da renovação espiritual. Tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias. Eles frisam, eles enfocam a renovação espiritual, a consagração a Deus, mediante a palavra de Deus. Ou seja, sempre trazendo também ao povo, não o trabalho físico, mas também retornos espirituais, retornos que vêm renovar o povo, retornos que vêm avivar a vida do povo. E o que eu me chama a atenção, sempre que o povo de Deus se junta para qualquer coisa, para qualquer trabalho na obra de Deus, na igreja, amado, nunca será em vão. Até ter, assim, mesmo tendo os esforços físicos, quando se diz, pastor, dá um comando, vamos ali levantar a casa de uma irmã, porque pelo menos antigamente, quando eu me converti, fazíamos assim mutirão, eu via mutirão para levantar casas de pessoa humilde que não podia, os irmãos ali se juntavam e levantavam, e ali a igreja ficava mais renovada. Hoje as coisas, queridos, mudaram muitas coisas. Os cristãos mudaram muito, mas a palavra de Deus ela nunca mudou. Nós sempre vamos ter as mesmas coisas, os mesmos princípios, né? Então, quando a gente se esforça para trabalhar, não só na obra do Senhor, mas para qualquer outra coisa, Deus vê o nosso esforço, né? A nossa dedicação, a nossa integração, ali da igreja, do povo de Deus. A gente vê que depois vem aquela renovação, os irmãos mais alegres, os irmãos mais felizes, com vontade de ajudar uns aos outros, como era a igreja dos apóstolos, como era a igreja de Jerusalém. A Bíblia, você for ler lá em Atos 1:42, se eu não me engano, você vai ver que quando os irmãos ajudavam uns aos outros, doavam suas terras, traziam seus mantimentos e ali dividiam com aqueles que tinham mais necessidade. E a Bíblia diz que o próprio Deus ia acrescentando o número de salvos. Então, amados, a gente sabe que Deus se agrada disso. Deus se agrada de quando nós venhamos nos unir e fazer a sua obra. Quando a gente une-se num só propósito de fazer algo que venha glorificar o nome do Senhor. Deus se agrada, Deus fica satisfeito. E é uma coisa que nos traz renovação espiritual em nossa vida. É uma coisa que exige esforço da nossa parte, né? É uma coisa que exige também abnegação. E por que não dizer uma consagração mesmo ao Senhor, né? Então, amado, Deus se alegra com isso. Então, Neemias, a gente pode ver também que é um excelente modelo bíblico de um líder crente governador. Nós precisamos de pessoas que governem, pessoas que tenham o temor de Deus. E um homem íntegro, um homem firme na fé, um homem poderoso. Neemias é um exemplo de um homem humilde, um homem justo, um homem acima de tudo, amado, que não deixou se corromper pelo governo, porque ele foi ali também como governador ali, entendeu? Ali para Jerusalém. O Artaxerxes, o rei, né? Ele deu todos os subsídios para ele ir, todo imunizado, né? Então, ele é um dos exemplos de líder que ora. Existe várias vezes registro na Bíblia, como eu já falei no início, de Neemias orando a Deus. A gente vê a primeira oração dele, né? Quando ele recebe a notícia, ele faz uma oração aqui a Deus, pedindo perdão, se colocando na brecha, né? Então, amado, a oração constante, ela deve ser o pontapé, ela deve ser o elo que vai determinar as nossas conquistas, né? O ponto de partida para vivermos uma vida de êxito, né? Porque o reino de Deus toma-se por esforços. O reino de Deus é tomado por esforços, né? Então nós devemos orar pelos nossos projetos, orar pela obra de Deus, se envolver, se integrar no reino do Senhor. Afinal, essa tarefa foi dada para todos aqueles que já fizeram uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que dizem ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Neemias, amados, Neemias foi bem sucedido naquilo que ele fez, mas ele teve muito desafio, muitas perseguições, teve grandes perseguições, assim como Esdras, né? A Bíblia diz que os inimigos ali se levantaram com força para atrapalhar, para retardar, né? Para retardar a edificação daqueles muros. Havia umas figuras ali
que personificavam o próprio Satanás, o próprio inimigo. Havia ali 3 figuras, como hoje há também, Sambalates da vida, os Tobias e mais outros. Esses lançavam maldições, esses oravam contras, esses escarneciam de Neemias. O que esses fracos judeus estão fazendo? Será que eles pensam que isso aí vai dar certo? E mandava o recado para Neemias. Mas Neemias, amados, ele não desistiu, porque ele sabia que aquela obra era do Senhor. Quando a obra é de Deus, ninguém detém. Existe até um hino dizendo, ninguém detém, é obra santa. E amado, a igreja do Senhor, ninguém pode deter, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque é obra santa. E você não está podendo ir para o templo nesses dias, nesses tempos que não sabemos até quando vão aí ser sustentados, vão acabar. Nós não sabemos, mas você é a igreja. Você deve estar orando na sua casa, no seu trabalho, se você está tendo acesso ao seu trabalho nesses tempos. Você é uma boca de Deus aonde você estiver. Amém? Então não se esqueça disso. Muitas pessoas reclamavam, mas pastor, líder de célula, eu não tenho tempo para orar, eu trabalho muito. E nesse tempo, você continua do mesmo jeito, sem orar, sem ler a Bíblia, só balela. Na verdade, amado, você tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que buscar a Deus, cair a sua ficha, porque nós estamos numa batalha travada. Nós precisamos de Deus em nossas vidas. Nós precisamos mais do que nunca buscar o temor do Senhor, buscar arrependimento, pedir perdão pelos pecados dos nossos governantes, alguns corruptos, mas peça perdão pela vida dele, porque os governantes, o Senhor trata com eles, é o Senhor que tem eles nas mãos, não somos nós. Não vale a pena amaldiçoar eles, vale a pena você orar por eles. E a Bíblia diz que aqueles perseguidores, Sambalate, Tobias e outros, se iravam, sobremaneira, a ponto de querer acabar aquela obra que era a obra de Deus. E coisa boa, amada, é quando você tem convicção de que aquela obra, de que aquilo que você está fazendo foi o próprio Deus que mandou e que pode se levantar diabo, Satanás, legiões de demônio, não vai lhe esbarrar. Nada pode esbarrar a obra de Deus. Coloque isso no seu coração. Se você é uma pessoa que não tinha até agora um propósito na obra de Deus, passe a ter nesta pandemia. Vá orar, pedindo mais amor, pedindo mais envolvimento, pedindo mais temor ao Senhor. Não se deixe levar pelas más notícias. Nós temos um Deus que cura, que Ele pode parar repentinamente na hora que Ele quer. Assim como o relâmpago vai do Oriente para o Ocidente, Ele pode parar essa pandemia. Creia nisso, amado. Não fique atemorizado, mesmo doente. Busque a Deus, mesmo chorando, louve ao Senhor, clame ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem prazer naquele que clama a Ele. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de coragem. E eu estou aqui neste dia para lhe animar. Não fique triste, vai dar tudo certo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus bem presente no tempo da angústia, da tribulação. O nosso Deus é o nosso porto seguro. O nosso Deus é o nosso porto seguro. Amado, e é interessante que muitos crentes, eles gostam de dizer essa frase, que ela é realmente muito bonita. Quando Neemias fala aos mensageiros dos inimigos que mandam mensagem para ele: olha, eu não vou, vem Neemias, se congregar com a gente aqui, porque na verdade eles não queriam Neemias, eles queriam fazer cilada contra Neemias. Quando eles viram que realmente aqueles muros estavam tapados, todas as brechas, eles viram que ali não ia ter mais jeito, eles mandam mensageiros a Neemias. Neemias vem se congregar aqui conosco, não sei o quê. E Neemias, eu não posso, eu estou fazendo uma grande obra. E a gente vê muito essa frase, que a gente acha ela bonita, estou fazendo uma grande obra. Amado, mas eu lhe pergunto aqui, que obra grandiosa que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo nesses tempos? Eu não estou falando só de ministério, eu não estou falando só de quando você está dentro da igreja ali.
Eu estou falando, é em todo lugar. Você está cuidando de alguém, você está dando seus esforços àquilo que Deus iria se agradar, você está gastando suas forças com algo que venha a glorificar o nome do Senhor. Você está fazendo bem, sim, porque a Bíblia diz que se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Tem pessoas amadas que não estão fazendo nada, mas se você perguntar a ela como é que tá as coisas, estou na luta, como se estivesse fazendo algo relevante no reino de Deus. Amados, vamos entender que nós devemos fazer algo que venha glorificar a Deus, que nós devemos fazer algo que venha realmente a engrandecer o nome do Senhor. Então, amado, Deus, ele conta conosco. Né? Deus, ele conta conosco. Se eu cuido de alguma coisa, se eu cuido de alguém, se eu estou ajudando alguém, se eu não vou medir esforço para fazer o bem às pessoas, eu estou fazendo uma grande obra. Mas tem crente, amados, tem pessoas que não estão fazendo nada e elas têm coragem de abrir a boca e dizer, eu estou fazendo uma grande obra, simplesmente porque ela acha essa frase bonita. Ela é uma frase bonita, mas quando ela faz jus na sua vida. E eu quero te abençoar neste dia com toda sorte de bênção. Que Deus possa abrir teu coração. Que Deus possa te despertar verdadeiramente para orar dia e noite, sem esmurecer. Não é que você vai ter descanso, que você vai sair orando, não. É que você precisa ter tempo com Deus. Você tem que ter um relacionamento com o seu papai do céu, amém? Que Deus possa estar te abençoando neste dia grandemente. E eu creio que grande é a obra que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Deus tem prazer em fazer isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoa cada vida que está assistindo este vídeo, que elas possam ser recompensadas, Senhor, poderosamente. Fala, Espírito Santo, desperta, aciona em seus corações a fazer grandes coisas, coisas essas, Senhor Deus, que venham glorificar o nome de Deus. Assim poderemos dizer, Senhor, estamos fazendo uma grande obra. E por que vamos parar para dar ouvido àqueles que não têm nenhum temor de Deus, como os inimigos de Neemias?